O quarto episódio de Seguro para Divorciados lançou na semana passada, mas eu não consegui assistir porque eu passei uma semana bem difícil. Então eu vou trazer o resumo hoje, agora meio-dia, e mais tarde, por volta das 4h30, 5 horas, eu vou trazer o quinto episódio que de fato lança hoje na segunda-feira. Então já vou te pedir, amiga, deixa o seu like e se inscreve no canal para incentivar essa doida a continuar passando vergonha na internet. Sem mais delongas, bora doramar esse episódio atrasado. O episódio começa na cena em que o Ki-jun ajuda a Hande a sair do carro dos noivos enquanto as pessoas presas no engarrafamento estão putas com eles. Ela age como uma sem noção graças a ele e os dois conseguem fugir da confusão. Ele recebe a mensagem sobre o cabeleireiro cancelado e tem que ir embora. E ela fica refletindo sozinha que a Ayun estava certa de que ele namora mesmo. Mas uma mulher passa de carro e vê ela. Ela reconhece aquela mulher como ex-chefe dela e aceita almoçar com essa mulher. A mulher diz que ficou sabendo do divórcio da Hande e diz que sabe que ela teve um bom motivo para isso, já que ela sempre foi uma pessoa boa e tímida. E a Hande diz que foi a melhor escolha dela. Ela pergunta onde a Hande está trabalhando agora e ela diz sobre a seguradora e sobre o novo projeto deles. A ex-chefe dela diz que tendo ela na equipe o projeto vai ser um sucesso e elas almoçam. Voltamos para a última cena do episódio anterior, quando o Ki-jun encontra o cunhado dele no museu. Eles vão conversar e o Ki-jun diz que ele precisa assinar a apólice do novo seguro dele. O cunhado dele diz que se ele estiver precisando, pode ajudar de outra forma do que comprando o seguro, mas o Ki-jun explica que é um seguro para divorciados e que ele precisa assinar. O cunhado dele diz que se ele tá querendo que ele sinta culpa, já conseguiu. E o Ki-jun diz que jamais faria isso com um cunhado que perdeu a esposa. Então a gente vê que todas as ligações preocupadas que ele fazia e que dava a entender que era para uma mulher, na verdade era para o cunhado dele. Porque tudo que o Ki-jun estava fazendo era tentar tirar o cunhado do fundo do poço e fazer com que ele continuasse a viver. Ele diz pro cunhado que se ele tivesse dado a mínima atenção que ele tá dando para ele, para a irmã dele, ela ainda estaria viva agora. O cunhado dele chora e quando o Ki-jun vai embora sozinho, ele também desaba chorando, porque ele vê uma folha caindo e lembra que aquela mesma folha caiu no tricô que a irmã dele estava fazendo para ele na última vez que eles se falaram. Ele chora bastante, mas depois engole o choro e vai embora. Daí a gente vê a Hande ligando para a Ayun e a Ayun tá no encontro às cegas com um cara que a mãe dela obrigou ela a ir. Nesse encontro às cegas, ela descobre que 5 contratos foram cancelados e fica revoltada. Tudo que ela fala de grosseria, o menino do encontro acha o máximo e diz que eles combinam. Ela tenta obrigar ele a assinar uma apólice do seguro e ele até aceita, mas fica numa palhaçada falando de que ela é a mulher ideal para ele e ela tenta tirar o papel da mão dele. Mas daí o papel rasga e como cada um fica com uma parte, ele diz que é o destino. Um grupo de cantores chega bem na hora e joga confetes neles cantando parabéns, mas uma garçonete chega e cochicha provavelmente que eles estão na mesa errada e eles vão embora. O menino continua dizendo que foi o destino que aquilo acontecesse e a Ayun vai embora na mesma hora. O garoto segue ela e continua tentando falar e a Ayun continua fugindo. Ele diz que mentiu que era dono de uma empresa, que na verdade ele gosta de dançar e quer seguir aquele sonho. Então ele começa a performar na frente dela. Tem um bonecão daqueles de posto de gasolina, sabe, dançando ali perto, e um cara vestido de tigre. E quando esse garoto começa a dançar, o tigre dança junto e todos ficam iguais o bonecão do posto. Na expectativa da cena, a Ayun tá amando e dança junto. Na realidade, ela começa a gritar e sai correndo de vergonha. O menino continua atrás dela, mas ela consegue um táxi e foge dizendo que ele é doido. Daí a gente vê o John Man na lavanderia e a Nare chegando com um ursinho gigante de pelúcia. Ela coloca o urso na máquina e o John Man não consegue impedir. Então o urso explode dentro da máquina e os dois precisam limpar. Quando ele tá indo embora, ela vê que ele tá carregando um pote de alumínio e pergunta o que é aquilo. Então eles vão no restaurante e ele entrega o pote para a dona colocar a comida que ele vai levar. Ele explica para Nare as estatísticas sobre o consumo de plástico e ela fica impressionada de alguém se preocupar com aquilo. Então um cara bêbado passa por eles e tira todo o dinheiro do caixa. Eles vão atrás da dona do restaurante e ajudam ela com um pequeno corte na mão. Ela explica que o marido estava bêbado e que normalmente ele não age assim. A Nare fica indignada e diz que ele só age assim porque a mulher defende, mas o John Man tenta entender a mulher. No final das contas, eles acabam incentivando a mulher a assinar o seguro para divorciados, dizendo que ela ainda tem muito o que viver e merece ser feliz. A gente vê a Hande e o Ki-jun se encontrando na rua, e ele quase desmaia de sede. Ela ajuda ele e ele pergunta onde ela tá indo. Ela diz que não sabe, mas que precisa sair de casa, e ele pede para ir junto. Os dois vão tomar um café e o Ki-jun acaba dormindo, e a Hande começa a tricotar. Quando a comida chega, ele acorda e pergunta por que ela não acordou ele antes. Ela diz que ele parecia cansado e merecia dormir um pouco mais. Ele percebe que ela parece muito com a irmã
fã dele no jeito de ser, sabe? Boazinha e tudo mais. E pergunta por que ela tá tricotando. Ela diz que quer aprender porque isso ajuda na ansiedade dela. Ela diz que se pudesse desmanchar a própria vida, tricotaria uma vida nova. Ele diz para ela ensinar ele como tricotar, porque ele precisa terminar uma peça. Ela pergunta o que ele vai fazer nessa tal peça e ele diz que não sabe. Então ele se levanta e chama ela para sair dali e esparecer a cabeça. Eles vão juntos ao supermercado e ele fica indignado que vendem coisas em porções muito grandes, mas que ele é solteiro e acaba estragando essas coisas. Daí ele oferece dividir com a Hyundai. Ela diz que não pode aceitar porque não tem geladeira, e ele pergunta se ela vive na Idade da Pedra. Ela diz que tinha uma geladeira, mas que o ex-marido levou. O Ki-jun pergunta o motivo do divórcio, e ela diz que foi por ela ser idiota e pergunta o dele. Ele diz que foi por saber ser mesquinho. A gente vê um flashback do passado, enquanto ele e a Nare eram casados, e que ela que estava sendo egoísta na verdade, porque ela mantinha outra casa para ela sozinha enquanto eles já moravam juntos. Enquanto tudo isso rolava, após ir naquele restaurante, a Nare se convidou para casa do Joe porque ela estava com fome. E ele nem queria receber ela lá, mas acabou aceitando. Só que na casa dele, apesar de ser espaçoso, tem poucos objetos de tudo. Por exemplo, a cadeira é uma só. E ele tem que improvisar outra cadeira para ela sentar. Ela come e depois ele se senta em uma poltrona. Quero dizer, ela senta na poltrona, né? Porque ele acaba tendo que sentar naquela cadeira improvisada. Daí ela pergunta por que ele tem poucas coisas se ele tem tanto espaço. E ele diz que a ex dele gostava de muitos móveis e decoração e que acabou não sobrando espaço para ele. Então ele tem o mínimo agora. Ela vê uma pedra gigante na sala e pergunta o que significa. E ele diz que é a pedra de estimação dele, que ele encontrou quando foi pescar com o Ki-jun. Ela diz que nem sabia que o Ki-jun pescava, e ele diz que provavelmente o Ki-jun nunca contou por saber que ela odiava pescar. Daí ele conta a história sobre a pedra e a Nare acha graça. Depois disso, a Nare sai do apartamento dele dizendo que vai trazer a cadeira dela na próxima. E o Jiaomei fica sem entender, porque provavelmente ele nem queria uma próxima vez, né? Quando ele volta para o apartamento, ele leva um susto porque vê o ursinho da Nare na sala dele. No supermercado, o Ki-jun já tá na fila e tá pedindo pelo celular pra Hyundai pegar alguma coisa. Ela tá tentando achar quando o ex dela aparece. Ela fica nervosa dele ficar falando que ela tá perseguindo ele e que ainda não deu a porcaria da tampa do bidê pra esse vagabundo. Quando ela esbarra numa prateleira e tudo cai em cima dela. Ela se abaixa pra pegar e ele fica empurrando o carrinho em cima dela. Ela fica nervosa e quando se levanta começa a gritar. Daí ele continua empurrando ela com o carrinho e o Ki-jun aparece pra defender. O ex dela pergunta quem ele pensa que é e fica tentando empurrar o carrinho dele, mas não consegue e a nova namorada diz que é melhor eles irem embora. Quando o Ki-jun e a Hyundai já estão na rua, ela agradece por ele ter dado coragem para ela. No dia seguinte, eles têm uma reunião e avisam que fizeram uma lista com possíveis casais em alto risco de divórcios e que vão manter os olhos neles para garantir que eles não se divorciem nos próximos 6 meses. Quando a reunião termina, a Nare pergunta para Hyundai se era ela quem estava com Ki-jun no dia que ela ligou e se o dia da ovulação era dela. A Hyundai diz que não e que provavelmente também não era dia de ovulação da Nare, né? Já que ela tá perguntando de quem era. Depois disso, a Hyundai e o Ki-jun vão juntos a um cara que consegue falar apenas de vista a compatibilidade das pessoas, de acordo com as características faciais delas. Tem um nome específico para isso, mas eu esqueci totalmente e achei difícil de pronunciar. Mas eu assisti legendado e talvez no dublado adaptaram para alguma pseudociência que a gente usa. De toda forma, ele fala os casais que podem vir a se separar e a Hyundai e o Ki-jun pedem para ele mostrar como que isso funciona. Ele tá sem papel, mas os dois deixam ele anotar nos rostos deles como é que funciona isso. Daí os dois saem de lá com a cara toda rabiscada e vão limpar no carro. A Hyundai fica com ardência nos olhos e o Ki-jun ajuda ela, mas ele recebe uma ligação enquanto tá limpando o rosto dela. Na ligação, ele fica sabendo que encontraram uma violação na regulamentação do novo seguro deles e que isso pode fazer o seguro ser revogado. E é assim que o 4º episódio termina. Como eu trazei na semana passada para trazer esse episódio, o 5º episódio que sai hoje também vai sair hoje nesse canal. Então, amiga, deixa o seu like, se inscreve no canal e volta aqui por volta das 4h30, 5 horas que já vai ter o episódio de hoje te esperando. Não esquece, hein? Tô te esperando no próximo episódio.